Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos deste Domingo de Ramos, o domingo que abre a Semana Maior, a Semana Santa. Você é convidado, convidada a participar conosco deste momento de oração, reflexão, de meditação daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Por isso, vamos iniciar o nosso encontro invocando o Espírito Santo, pedindo as luzes do alto para que o nosso coração se abra, a nossa inteligência se ilumine e possamos assim acolher a Palavra de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Na liturgia de hoje, após a procissão de Ramos, as leituras da missa se iniciam com a leitura do livro do profeta Isaías, que diz assim: O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Esse trecho da profecia de Isaías, provavelmente pronunciado ou escrito 500 anos antes de Cristo nascer, faz a gente entender que o contexto da época era diferente do momento em que Jesus viveu. Mas ele foi tão apropriado àquilo que foi reconhecido em Jesus, que os cristãos logo atribuíram essa passagem exatamente àquilo que eles estavam vivenciando. Assim como o povo de Israel tinha sido humilhado, tinha sido perseguido, maltratado durante o exílio, ridicularizado pela sua fé no Deus Javé, do Deus que não se pronuncia o nome, e tudo aquilo que representava a fé judaica daquele período de grande sofrimento que foi o exílio. Nesse sentido, as palavras do profeta representam o sentimento de todo o povo, que, embora sendo humilhado, perseguido, manteve-se firme no seu ânimo, não se abateu e, mais ainda, de maneira solidária, mantinha-se uns aos outros um discurso de reerguimento do ânimo, palavras de conforto à pessoa abatida, é aquilo que o profeta diz. Isto é, o abatimento do sofrimento, da dor, da humilhação, foi aqui, pelas palavras do profeta, sustentado com uma palavra de ânimo, porque o Senhor é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Esta mensagem de fé, de esperança, de um momento de dor, de sofrimento, especialmente aquela dor e sofrimento que vem no sentido de uma dor e sofrimento moral, por causa da humilhação, por causa daquilo que de alguma maneira nos desvaloriza. E quantas situações hoje nós encontramos na nossa sociedade? Quanto deveríamos nos converter ainda? Porque muitas vezes somos nós aqueles que provocam a humilhação do outro, né? Podemos imaginar quantas situações que recorrentemente vemos na imprensa, na mídia em geral, ou presenciamos no nosso dia a dia, ou quando não, somos nós mesmos a provocar atos de discriminação porque o outro se veste de um jeito ou de outro, porque é mais pobre, porque tem a cor da pele mais escura, ou porque tem o seu cabelo usado de uma maneira, cortado de outra, tudo aquilo que tenta, de alguma maneira, desmerecer o valor do outro enquanto pessoa humana, a partir daquilo que são características externas, circunstâncias, e por isso tudo humilha interiormente, porque toca na alma. E é nesse sentido que a humilhação moral, a ferida moral, ela é tão grave quanto a ferida física, porque ela também é capaz de matar. E aí vemos o profeta que diz: Deus me deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida.
e assim a gente possa superar na nossa sociedade tantas situações desumanas, né, que grita aos céus, e que a gente pode dizer, assim como o profeta Isaías, em nome de todo o povo, recolheu nesse poema o sentimento de humilhação que não ficará sem resposta diante de Deus, nós podemos imaginar quanto nos nossos dias também aqueles que são humilhados pelas práticas injustas que nós vemos no dia a dia, não apenas essas que mencionei de discriminação, mas a injustiça também salarial, quando o trabalho não é reconhecido, quando o esforço que não é garantido o seu retorno financeiro suficiente para que possa manter-se dignamente na sua família, na sua vida pessoal, tudo aquilo que humilha. Afinal, diante da ostentação de alguns, a escassez ou a falta extrema na mesa de outros provoca uma humilhação e uma injustiça que toca também a alma. É nesse sentido, então, que esse texto do livro de profeta Isaías é tão apropriado a Jesus Cristo quanto é apropriado às situações de hoje. Afinal, ele foi pronunciado de um momento de grande dor e sofrimento do povo de Israel. Mas assim, lendo desta maneira, reconhecemos quanto é necessário recuperar dentro de nossa sociedade, nosso dia a dia, o respeito pelo outro, a capacidade de considerar o outro digno de viver do jeito que ele quiser. Porque, afinal, cada um de nós, na sua liberdade, deve ser capaz de construir a sua própria vida. É dessa forma que a gente entende o quanto Jesus é modelo para todos nós, não é? Quanto esse modelo de vida de quem viveu plenamente, defendendo a vida e o direito de cada um viver. E por isso mesmo aceitou até mesmo que aqueles que eram seus adversários, que não aceitavam esse tipo de discurso, pudessem usar de violência e fazer com que eles pudessem reconhecer o quanto e quanto longe poderiam chegar com aqueles gestos de violência moral, não é? De acusações que Jesus sofreu ao longo de sua vida. É por isso que a gente pode, assim, seguindo essas leituras, perceber o quanto a humildade de Jesus se manifesta numa grande consciência da sua própria dignidade. Jesus não era humilde apenas como quem se abate e abaixa o rosto, mas é porque era tão consciente da sua dignidade que aqueles que o humilhavam, é que era, na verdade, os que estavam sendo humilhados pelo seu gesto de silêncio. O silêncio de Jesus humilha porque nos dá a chance de perceber quem é realmente o outro, né, diante da sua própria dignidade. A dignidade de Jesus era tão forte dentro dele, a sua consciência dessa dignidade, que ele não precisava de se defender. É nesse sentido, então, que esses textos que lemos em seguida parecem nos indicar um caminho, né? Afinal, o Salmo diz, meu Deus, por que me abandonaste? Mas, ao final, vai justamente dizer aquilo que a gente não ouve Jesus dizer na cruz, mas é o que quis indicar essa primeira frase do Salmo, que Jesus repete, né, quando está para morrer na cruz. Porque o Salmo termina dizendo, anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. O que dá a gente a clareza do quanto Jesus não estava se lamentando do abandono do Pai, mas, na verdade, iniciando o seu louvor, mostrando que Deus, apesar de aparentemente tê-lo abandonado, estava, na verdade, conduzindo a uma glória ainda maior. É por isso que quando São Paulo, como os primeiros cristãos, não entenderam essa realidade, pôde construir esse outro poema lindíssimo que diz-nos, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que a gente lê na carta de São Paulo aos Filipenses, este hino de louvor que exalta a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus, diante da sua humilhação. Ele não fez pesar sobre os demais o peso da sua divindade, e poderia ter feito, mas calou-se diante de Herodes, de Pilatos, e, portanto, esse gesto humilde que o exaltam, né, afinal, porque mostra que ele não é somente grande pela sua grandeza, mas ele é grande por ser capaz de conservar em si um respeito até mesmo pelos seus adversários, permitindo que eles pudessem fazer o seu próprio caminho de conversão a partir do seu silêncio, da sua humilhação. E é por isso que esses textos de hoje, né, que fala dessa humildade de Jesus,
nos introduz nesta semana maior, a Semana Santa. E é essa realidade que nós agora vamos ler no Evangelho, porque o Evangelho vai nos trazer um pequeno trecho, uma pequena passagem daquilo que é, daquilo que foi, a narrativa, né, da paixão de Cristo. E assim a gente vai entrar agora no centro da história, né? Afinal, se essas leituras nos preparou para perceber com que espírito Jesus estava vivendo o seu momento de paixão, agora vemos a narrativa do que realmente aconteceu em Jesus nos últimos momentos de sua vida terrena. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. Nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da casa de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra.
Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando Elias. Logo, um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o Filho de Deus. O relato bíblico da paixão de Cristo é sempre algo que nos comove, afinal, alguém que fez tanto bem como Jesus não mereceria jamais ter recebido o tratamento que recebeu daqueles do seu tempo. É claro que pensando assim, corremos o risco de imaginar que nós somos melhores do que aqueles que no tempo de Jesus o levou à morte. Basta olhar em nossa volta e ver quantos, de modo semelhante a Jesus, também de modo inocente, sofrem todos os dias nas ruas da nossa cidade, nas estruturas sociais do mundo afora, onde a pobreza, a miséria é imposta por um sistema que oprime, que impede ou que não dá oportunidades a todos e que impede, portanto, o desenvolvimento humano justo a todos. A escassez de trabalho, de alimento, os salários baixos, a escravidão que ainda persiste em nossos dias e tudo aquilo que a gente pode encontrar na nossa realidade que degrada a figura do ser humano. Por isso a paixão de Cristo não é só a paixão de um homem, daquele que sendo Deus fez todo o bem que pôde fazer durante a sua vida na terra e que depois recebeu como recompensa pelas incompreensões a morte na cruz. Podemos bem imaginar o quanto essa realidade que nós, pela fé, cultuamos e pela fé nos voltamos para Deus nesses dias, não só para pedir perdão, como que assumindo de certa maneira a nossa culpa, mas quando fazemos isso, estamos também assumindo que ainda hoje participamos de um modo ou de outro das injustiças sociais que promovem ainda a degradação do ser humano. Este mesmo humano em quem Jesus foi morto na cruz, mas que sendo Deus pôde resgatar a sua humanidade e assim colocá-la ao lado, diante do Pai, para que pudéssemos todos nós, por causa de Cristo, ter esperança de que as injustiças, as maldades, tudo aquilo que destrói o rosto humano, um dia terá uma resposta definitiva. Uma resposta que será aquela da ressurreição, da vida que recupera, que salva, que liberta. Portanto, olhar para a cruz de Cristo é também olhar para as cruzes que no nosso dia de hoje ainda persistem na vida de tantos e tantas. São milhares, milhões que no mundo ainda sofrem com a fome, com a miséria, e são tantos aqueles que esbanjam e que na sua opulência esquecem-se dos mais pobres. Até a justiça é comprada por aqueles que têm muito dinheiro. Por isso, olhar para a cruz de Cristo é olhar para esse lado da humanidade que fica esquecido e visibilizado. Afinal, esse lado da humanidade não dá likes na internet, esse lado da humanidade não promove aquele bem-estar moral, de consciência que todos nós gostaríamos de ter, não tendo que se preocupar com quem sofre, com os mais pobres, com os pequenos. Portanto, a cruz e a paixão de Cristo é um desafio e é também um soco no estômago, porque pensamos que, como ele, outros tantos ainda hoje padecem. Então, ao entrar nesta Semana Santa, entramos também em um caminho de reflexão sobre o nosso compromisso, nossa solidariedade humana, nossa necessidade de buscar um caminho, de buscar respostas para tantas mazelas, tanto sofrimento que ainda existe em nosso mundo, causados pelas injustiças praticadas por nós mesmos. Por isso mesmo, queremos pedir a Deus, nesta Semana Santa, o consolo, o conforto e, ao mesmo tempo, a força para agir. Por isso, coloquemos-nos diante de Deus em oração durante essa semana, a Semana Maior, recordando que temos um compromisso assumido diante de Jesus, de sermos mais fraternos como Ele foi. Nesta Semana Santa que se inicia, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, nosso desejo de sermos melhores, de sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, a exemplo de Jesus, a não medir esforços,
a fazer o bem, a buscar o bem, a descobrir no outro um olhar semelhante ao nosso, que também busca a Ti, que também quer ser feliz. Ajuda-nos a construir um mundo mais fraterno e que não haja mais injustiças como aquelas praticadas contra Ti. Que a Tua cruz nos recorde sempre que o Teu olhar, o olhar paterno, o olhar fraterno, sempre está sobre nós. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é, claro, aproveitar este tempo para uma revisão de vida, preparar-se para encontrar-se diante de Deus com o coração pronto, disposto. Eu quero ser melhor a partir de agora. Eu quero deixar-me tocar pelo Teu testemunho de amor sem limite. E assim a gente faz este exercício durante a semana de colocar os nossos valores em ordem, fazendo assim, arrumando a nossa casa, deixar, portanto, que a experiência pascal nos mova de novo a um amor cada vez mais fiel a Jesus. Que o Senhor possa nos acompanhar nesta Semana Santa. Fica a dica. Preparando o domingo.